Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre a Bíblia e a gente está aprendendo com Esdras o quê? A gente tem que ler a Bíblia, estudar, praticar a Bíblia e ensinar a Bíblia. E esse vídeo vai ser sobre ensinando a palavra de Deus. Abre aí em Mateus 28, por favor. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Cristo, com toda a autoridade no céu e na terra, nos dá uma ordem. A ordem de ir pelo mundo e fazer discípulos. Ir pelo mundo e ensinar o Evangelho. E Ele disse que quando nós fazemos isso, Ele está conosco, nós não fazemos sozinho. E esse mandamento que Deus dá, que Cristo dá, não é para alguns. Todos os que creem têm que ensinar o Evangelho. Ensinar para quem? Para todas as pessoas. Josué 1:8 vai dizer que nós devemos falar desse livro sem cessar, de dia e de noite. Olha o que está escrito em Deuteronômio 6. Abre aí em Deuteronômio 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Não, versículo 6. Estas palavras você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. O que Deus está falando em Deuteronômio é que nós devemos falar desse livro para todas as pessoas em todo momento, quando nós nos levantarmos, quando deitarmos, quando estivermos ao redor da mesa, nós devemos falar desse livro. Falar aos nossos pais, ao nosso irmão, para as pessoas na escola, para o pessoal da igreja, tem que falar para todo mundo e ensinar esse livro a todas as pessoas. E esse livro, essa Bíblia, a palavra de Deus tem que influenciar o nosso pensamento sobre todos os assuntos da nossa vida. Todos nós devemos falar do Evangelho. E ensinar o Evangelho não é só para quem sobe no púlpito e prega. Não, todos nós devemos ensinar. Em Atos 1, no Atos 1 não, no século 1 era Atos 1, né? Mas o que eu queria falar era século 1. No século 1, quando a gente vai falar de missões, a gente lembra automaticamente de Paulo. Paulo fez 3 ou 4 viagens missionárias, doutrinou a igreja, fundou igrejas, assim como os demais discípulos, como os demais apóstolos que escreveram cartas, fundaram igrejas. Mas uma das principais forças de evangelismo do primeiro século eram os comerciantes, os artesãos, os ferreiros, os pedreiros, os marceneiros, as pessoas comuns que entenderam que é necessário que todos ensinem o Evangelho, ensinar para os que creem, para os que não creem, para os familiares, para os irmãos. Todas as pessoas devem ensinar o Evangelho. E quando nós estamos ensinando, nós devemos ter alguns cuidados. E o primeiro cuidado é termos humildade. Abre, por favor, em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 3, o que nós vemos é uma igreja dividida, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E olha o que Paulo vai escrever no capítulo 3, versículo 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, e Ele dará recompensa a cada um conforme o seu trabalho. Paulo está dizendo, não pode ter divisão por causa de homens, porque todos são servos. E quando a gente está pregando o Evangelho, ensinando, nós temos que ter humildade, sabendo que quem rega não é nada. E quem planta também não é nada, somos todos servos. Nós estamos aqui para servir a Deus e aos homens. Nós estamos aqui para servir. E de uma forma que eu plantei, outra pessoa regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quando nós estivermos ensinando, nós não podemos ensinar com orgulho, mas ensinar com humildade. Segundo, a gente tem que ensinar com humildade e com autoridade. Abre em Romanos 2, please. Romanos 2, versículo 21. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo.
Antes disso, perdão, no vídeo de ensinando a Bíblia, estudando a Bíblia, eu cometi um erro. Atos 17, existe sim registro de salvação em Tessalônica. O que eu queria dar importância, o que eu queria enfatizar no texto, são os de Bereia, que davam importância à palavra, e de Atenas, que não dava. Tessalônica eu errei mesmo. Romanos 2. Você, pois, que ensina outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você detesta ídolos, rouba-os do templo. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Para falar com autoridade, nós devemos viver o que nós falamos. Quando a gente está falando de oração para alguém, a gente tem que estar vivendo uma vida de oração ou estar buscando viver isso. Quando a gente fala na escola sobre entregar a vida a Cristo, nós já entregamos a nossa vida por completo a Cristo. Por isso que vai dizer, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, porque o que falamos, nós não vivemos. Nós temos que ter autoridade e o que falamos, viver. Assim como Cristo. Cristo tinha autoridade porque ele falava, sejam servos um dos outros, e ele servia a todos. Ele dizia, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ele vai falar, sejam um como eu e o Pai somos um. Ensinar a partir do exemplo. O que nós falamos, devemos viver. E terceiro, que o primeiro foi humildade, autoridade, ensinar em amor. A gente tem que ensinar em amor. A gente não pode ensinar simplesmente para esfregar conhecimento na cara dos outros. A gente não pode ensinar só para se achar superior aos outros. Não, quando nós estivermos ensinando, temos que ensinar em amor. Porque nós vimos uma fração da glória de Deus e nós queremos que todos vejam. Porque o que ouvimos dele queremos anunciar e anunciar em amor, porque Deus é amor. E olha que 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 vai dizer, não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, e as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Quando a gente estiver ensinando os mais velhos, pessoas mais velhas que nós, devemos ensinar como faríamos com os nossos pais, com muito respeito, humildade e amor. E aqueles que são da mesma idade ou menores que nós, devemos ensinar como faríamos com os nossos irmãos, como deveríamos fazer com o nosso irmão, né? Com todo o amor, com toda a humildade, com todo o respeito. Quando você estiver ensinando, seja humilde. Quando você estiver ensinando, tenha autoridade sobre o que você fala. Quando você estiver ensinando, ensine em amor. E por último, quem estuda a palavra de Deus, pratica e ensina, tem uma promessa. A promessa que está escrita em Mateus 5, que foi o próprio Jesus que falou. Versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outro a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. A palavra observar tem dois significados. Aquele que estuda, pratica. E este que também ensina será considerado grande no reino dos céus. Quando nós estudamos, praticamos e ensinamos, a mão de Deus está sobre nós. E eu te faço o desafio, e o desafio dessa vez vai ser o capítulo de Marcos que você está estudando, você vai viver, praticá-lo, e depois que você praticar, você vai ensinar. E quando você estiver ensinando, você pode colocar nos seus status do WhatsApp ou do Instagram. Eu acho que é Instagram, não tem Instagram, eu acho que tem um status no Instagram. Posta um versículo bíblico do livro de Marcos. É isso, é nóis, é tchau.